Abri minha cafeteria no pior momento que podia, bem no início da corona. Todo mundo achava que ia quebrar. Não aconteceu. Fui quase abaixo de zero e voltei para cima. Fica comigo até o final desse vídeo, que a história é muito interessante. Bem-vindo, eu sou Bahir. Cerca de 16 anos estou morando como imigrante fora do meu país, sendo 10 anos no Brasil e mais de 6 anos aqui em Portugal. Aqui eu compartilho minhas histórias reais e sobre negócios, sobre dia a dia. Fica comigo, mais uma história legal para aprender algumas coisas novas sobre o primeiro negócio que eu abri aqui em Portugal. Em 2019, no setembro de 2019, quando nós chegamos cá, já tivemos algumas ideias dos lugares. Sabemos que qual lugares são mais movimentados e qual lugares são melhores para nosso negócio, para primeiro negócio, na verdade. Que é já estou abrindo o segundo negócio, que vou fazer um outro vídeo desde zero, desde o início, escolher lugar e abertura desse loja, passo a passo que eu vou abrir essa loja, que eu vou deixar outro vídeo também aqui para vocês assistir depois, se quiserem, abertura do segundo negócio. Então não vou fugir do assunto. Nós chegamos cá, viemos, mandamos vários e-mails e fomos ver vários sítios que tivemos interesse. Vimos aqui em Continente Teleiras uns hipermercado, supermercado hiper, que tem uma galeria. Mandamos um e-mail e eles responderam. Mandamos para o Colombo, mandamos para vários sítios. Maioria atende, mas depende das suas condições. Primeiramente, você tem que ter uma história, um CV desse tipo de trabalho ou uma marca, porque os centros comerciais não são do gênero que aceitam qualquer pessoa abrir seu negócio neles. Então, é um bocadinho mais complicado, são um bocadinho mais exigências a respeito disso. Então, você tem que ter um CV ou uma história, uma histórica, que você já trabalhou nisso ou alguma coisa parecida e você sabe o que vai querer fazer. Ou você tem que ter uma marca já feito, seja no Brasil, seja qualquer sítio, e você quer abrir uma outra aqui. Aí fica interessante para os centros comerciais. Então, nós viemos cá, eles não tiveram nenhuma loja disponível na época, não tiveram nenhuma loja disponível, então me mandaram um e-mail que queria fazer uma reunião comigo. Então nós viemos e eles mostraram um caixa de multibanco, uma caixa do automático do banco, que era aqui, era nesse sítio, que tive um quarto bem pequenininho, que agora é minha loja. Mostraram esse caixa de multibanco e disseram que eles pretendem tirar esse caixa de multibanco e fazer uma loja. E me perguntaram se eu tenho interesse de ficar com essa loja e abrir meu negócio. Lembrando que eu já tive mandando e-mail, meu CV, meu histórico, o meu negócio, meu planejamento do negócio, o que eu vou fazer, o que eu vou vender nesse sítio, e já tive dito tudo para eles. Então, eles se interessaram para meu negócio, que era King Cookies, né? Então, nós viemos, eles mostraram o sítio, era muito pequenininha, mas eu sempre queria um lugar pequeno, não queria muito lugar grande e não queria ter muito funcionário, não queria um lugar que precisasse de muito mão de obra. Então o lugar era interessante para mim. Então, lembrando que esse caixa de multibanco ficava no meio da zona de restauração. Então, era um lugar bem estratégico. Tive vários cafés, inclusive um café, um quiosque de café na frente do caixa de multibanco, que agora hoje em dia é a minha loja, que era muito forte, muito, muito forte. Você não imagina, aquilo era um quiosque no meio, exatamente central do zona de restauração.
e é, teve 4 lados, e de 4 lados tive fila às vezes de café, que tanto pessoa pedia no horário do almoço, horário peak, pedia café ali, que era assustador. E, e tive que ter coragem, abrir uma loja na frente de um negócio dessa. E depois vou dizer também a respeito disso também algumas coisas mais para frente, vou contar algumas histórias a respeito disso também, que é engraçado. É bom saber também que com força de vontade dá para fazer muita coisa. Então, no final do 2019, no dezembro de 2019, eu já tive assinado o contrato dessa loja. Mas a loja não tinha ponta de água, nem luz e nem ponto de esgoto. Então, por conta disso, o centro eh, diz que vai preparar isso o mais rápido possível. E a partir da data de preparação disso, me dava 30 dias de carência, tempo de carência, para eu poder começar a preparar a loja, fazer a obra e preparação da minha maneira que eu queria abrir a loja. Gente, assim que começou 2020, eu não preciso explicar muito o que aconteceu. Bem, Covid, do jeito forte, pegou toda a Europa e basicamente tudo fechou. Eles prepararam pontos de esgotos, mas com bastante atraso. Imagina, era para a gente abrir no fevereiro, mas conseguimos abrir só no junho. Então, foi muito difícil, tivemos muita dificuldade, mas nesse meio tempo eu não esperei, porque havia muito difícil também mão de obra. Eu tive alguns conhecimentos a respeito da obra, então comecei a preparar a loja. Fiz cerâmica das paredes, fiz cerâmica do chão, fiz frente da loja, MDFs que vocês estão vendo, MDFs aqui por baixo desses MDFs é tudo parede bruta, tijolo e beton. A loja tudo era assim, era tijolo e beton. Eu vou deixar as fotografias para vocês verem o antes da loja e como que ficou, e vou compartilhar um pouquinho das vídeos, das obras que eu fiz também com vocês nesse vídeo mesmo. Fiz logotipo, consegui, através de um amigo, eu consegui fazer os cortes, né, na CNC, para fazer o logotipo. Fiz várias cortes de madeira e depois juntei, lixei, pintei. Era uma história muito louca. Mas eu fiz tudo artesanal, assim, tudo pessoalmente, porque não havia mão de obra. Então eu aproveitei, peguei meu conhecimento e mandei bola e fiz a loja inteira. Basicamente, tudo a loja que está aqui, eu fiz sozinho. Só ficou parte do elétrico, eletricidade, esgoto e distribuição de luz, tomadas, essas coisas que eu não tive conhecimento suficiente, então eu paguei para uma pessoa fazer, que inclusive eu paguei muito caro. Uma dica que vocês não vão fazer isso, porque essa pessoa era a mesma pessoa que trabalhava para centro sempre. Então, era a pessoa mais indicada, na verdade, a empresa que cuida da manutenção desse centro. Então, eles indicaram muito essa pessoa e eu não tive nenhum conhecimento nisso, não tive oportunidade para procurar mais pessoas, porque naquela época estava tudo fechado, muito difícil você encontrar alguém, alguma mão de obra. Então, eu confiei e mandei fazer e paguei muito, cara. Paguei, acho que cerca de quase 6.000 € só para distribuição de luz, água e esgoto. Imagina, uma loja estamos falando a respeito de uma loja de 6 metros, 6 metros quadrados. Essa loja tem menos que 6 metros, comprimento quase 3 metros e largura quase 2 metros. Tem lugares de 1,70, tem lugares de 1,40. Então, e comprimento está um bocadinho mais de 3 metros. Então, não chega a 6 metros, 5 metros e tá. Imagina, paguei esse valor
para a distribuição desses três elementos: água, luz e esgoto. Então não foi fácil abrir essa loja, mas segunda loja que estamos a abrir, vou tentar compartilhar mais vídeo, vou tentar compartilhar parte da obra que estou fazendo, porque isso que eu vou fazer mesmo, de novo, como tenho já experiência nessa, os azulejos da parede, eu vou fazer, que vou filmar, vou deixar para vocês ver também, para ganhar coragem, quando tiver alguma coisa, se você puder fazer, você mesmo faz, não precisa mandar alguém fazer. Então, preparei loja e abri a loja. Depois começou os confinamentos. De novo, abriu e fechou de novo. Não sei, lembra ou não. Começou mais 3 meses de confinamentos. Cheguei numa altura que não tive nem pão em casa. Tava muito difícil de viver. Nem tive como pagar o aluguel da casa, nem aluguel da loja, muito menos. Apesar que o centro deu 50% do desconto do aluguel da loja, mas eu não consegui nem pagar aqueles 50% que acumulou tudo, quase um ano acumulou, para eu começar a pagar aluguéis, que era muito difícil na época. Aluguel do apartamento, nosso apartamento, a senhoria era muito gente boa, ela deixou de receber 3 meses de nós, de resto eu paguei, e de um tempo também baixou o aluguel, cerca de 35, 40% o aluguel. Nós estamos pagando um bom tempo o aluguel certo, o aluguel descontado, e 3 meses ela não recebeu nada. Então esses ajudas tive, mas tipo ajuda de governo, essas coisas eu não consegui nada, porque se tudo ajuda que precisava se qualificar para receber aquele ajuda, eu não poderia. Por quê? Precisava histórico do antigo, eu não tinha. Era uma empresa nova e acabava de abrir. Não tive histórica de vendas para dizer, baixou vendas tanto por cento, para eles me pagar e recuperar esse tanto por cento. Então, eu não tive quase nenhuma ajuda, só um valor de 250 euros, que na época eles pagaram para todo mundo, qualquer empresa, que eu recebi aquilo. Fora disso, não recebi nada da ajuda da governo. Tanto que eu estava preparado para abrir logo 2 lojas. A ideia era abrir 2 lojas pequenininhas como essa. Eu perdi todo o meu dinheiro para completar isso. Já peguei emprestado da minha família para poder completar, para pagar os custos e materiais, os equipamentos que precisava para a loja. Então era muito difícil. Fechou o confinamento de novo, ficamos fechados. Loja pronto, aberta alguns dias, algum tempo, depois fechou de novo. Então eu fiquei desesperado, fui na polícia, fui na junta de freguesia, fui na Câmara de Lisboa, falei com pessoas e contei a história que não tenho como, nem consigo pagar pão. Então a maioria deles concordava comigo que isso é impossível. Era naquela época que pessoa dizia que você pode vender takeaway ou não pode, ninguém sabia qual era certo. Então eu fui na polícia, fui na esquadra da polícia do nosso bairro, da Teleiras, falei com o responsável da esquadra e falei, olha, não tenho pão, não tenho como viver desse jeito, eu vou abrir minha loja e vou ter que sustentar minha família. Aí ele falou que, olha, não tenho nada para não deixar você abrir e também não tenho conhecimento para fechar a tua loja. Então, vá lá e abre, mas não posso te assinar nenhum papel. Você pode abrir, se chegou alguém, explica isso que explicasse para mim e diga meu nome. Então, eu fui lá e abri a loja, simplesmente. O administração do centro veio e disse que tá doido, porque tá abrindo, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei que, olha, não consigo mais, não dá. Não há pão, não há comida, não há dinheiro. Vou ter que abrir. Então eu abri assim, com coragem e eles falaram, ok, qualquer coisa aconteceu, qualquer coima, qualquer multa você levasse, é tua conta. Nós nos responsabilizamos, nós orientamos, você não pode abrir. A polícia chega aqui, fecha a tua loja. Eu falei que tudo bem comigo. Então, eu abri a loja. Então, gente, comecei a vender café para caramba. Vendi tanto café, porque o pessoal tava doido para tomar um café de rua.
café expresso, café como deve ser. Então vendia café nesses copos descartáveis, mas na época era plástico, agora é papel. Olha, não parava. Tive uma fila enorme e eu vendia café e comecei a poder viver. Então era difícil, mas era divertido. Gente, uma coisa muito importante que quero pedir de vocês, meu canal é novo, como vocês já sabem. Não tem ainda 1000 e preciso muito, muito, muito que vocês me ajudem para crescer. Se inscreva, compartilha, deixa like, comentário. Se precisar perguntar alguma coisa, comenta aqui que eu respondo um por um. Se precisar de alguma ajuda, tá novo cá e tá pensando vir para cá, comenta ali que nós vamos comunicar e vou tentar o máximo possível compartilhar as minhas experiências com vocês para ajudar vocês. Então, me ajuda para chegar em 1000 e monetizar. Então se inscreve, compartilha esse conteúdo. Muito obrigado. Aqui à minha frente não estava a tolerar a minha presença. Então não gostava de jeito nenhum que eu esteja cá e vendendo café à frente do café dele. Eu não fiz isso por mal. Eu escolhi uma loja do característico que eu queria. Não era para contrariar ele, nem era para fazer uma guerra, mas ele começou uma guerra comercial comigo. E dia que eu abri, ele chegou em mim e perguntou por que eu abri aqui e tá. E eu respondi na boa. E depois ele me disse que tu vai sofrer muito aqui. Então eu falei que tudo bem, vamos ver. Então, depois de quase um ano e meio, ele não conseguiu mais. E aquele quiosque de tal anos fechou e eu fiquei com tudo que ele empresa. Então, por isso que eu digo, se vocês querem alguma coisa, tem que tentar, tem que lutar para ele e não pode desistir, não pode se assustar com qualquer ameaça que aparece na sua frente, seja uma guerra comercial ou uma coisa que você, uma pedra que precisa você tirar da sua frente. Gente, uma coisa muito importante que precisa dizer agora para vocês, eu preciso atender aqui na loja, na frente do balcão e preciso fazer um vídeo com vocês, falar com vocês. Então vou ter que cuidar os dois lados. Por isso que tem que voltar cada hora. Então, gente, hoje é primeiras horas que já vou começar trabalho. Agora são 6h59, quase 7 horas. Já cheguei na loja. Geralmente eu chego aqui 6h30, 6h45, até eu preparar as coisas, começar a gravar. Hoje demorou um bocadinho por isso. Primeira coisa que eu faço, eu já tenho a bandeja para hoje, tudo preparado, que fica no freezer. A gente faz sempre isso para agilizar o dia seguinte. A bandeja que é para ser assado, os doces e salgados, está preparado. Eu mando direto para o forno. Não preciso fazer nada. Então, como esse bandeja já sai do freezer, eu não vou deixar ele descongelar. Não tenho tempo, na verdade. É bom deixar descongelar umas meia hora, 1 hora. Mas eu não tenho tempo para isso. Então eu ligo o forno, já frio, na temperatura que eu quero. Eu coloco a bandeja 30 minutos no 75, mas depende do produto que você vai assar. Eu tenho a costume de fazer desse jeito. Então eu coloco a bandeja já no forno frio. Por que isso? Porque assim ele vai descongelando um pouco e começa a assar também. Se você deixa o forno já quente e mandar direto para o forno, as coisas estão com gelo, são pedras. Então não vão crescer, não vão chegar a descongelar e crescer, só vai queimar por cima e não vai assar bem. Então isso é muito importante como uma dica. E outra dica, eu sempre coloco uma chávena, uma xícara. Aqui se diz chávena. Uma xícara de água quente ou água normal. Coloco junto com tudo que vou assar. Ele fica lá
e ele é responsável por ajudar para não ressecar os produtos que estão sendo assados. E ele mantém a umidade, fica muito bom. Sempre tem que pôr uma chávena de, de água do lado de qualquer coisa que você assa. Isso ajuda bastante para assar fundo daquilo que você quer assar e também não deixa que ressecar. Isso é muito importante. Então agora eu não vou fazer mais nada. Eles estão assando e eu vou preparar o resto dos produtos, como bolos, essas coisas que estão no freezer, estão congelados, e a gente tira, deixa só 1 hora para eles descongelar. Eles estão já prontos, estão assados, não preciso fazer nada. Só coloco na montra. Eu queria compartilhar também essa parte do preparação do dia, para vocês conhecer como que funciona, pelo menos aqui em Portugal, ter uma cafeteria. Gente, quero agradecer a todos de vocês que assistiram esse vídeo e ficaram comigo até o final desse vídeo. É muito importante dizer que preciso de ajuda de vocês para compartilhar o máximo possível esse conteúdo, para chegar na mão das outras pessoas, talvez ajude eles também, e me ajudar para crescer. Preciso muito de compartilhamento, de inscrição e ativar o sininho. E se precisar de alguma pergunta, pode perguntar no comentário à vontade, que eu vou responder um por um. Se precisar alguma dica, é, uma outra experiência que eu não falei nesse vídeo, pode perguntar à vontade, que eu vou atender um por um. Muito obrigado por assistir esse vídeo e fica comigo sempre nesse canal. Vou compartilhar as experiências real na minha vida, dia a dia aqui em Portugal, que eu acho muito interessante saber para todo mundo, muito mais para pessoas que vão viajar para cá. Até o próximo vídeo. Tchau!